Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo a gente vai aprender sobre o Microsoft Lists. Então a gente vai entender para que ele serve, como utilizar ele e por que ele é tão interessante aí, né, para a gente utilizar no nosso dia a dia. Sem muita enrolação, já vou abrir aqui direto meu office.com que vocês já estão acostumados aí e vamos acessar, né, o Lists, que nada mais é do que o app que a gente quer aprender hoje aqui. E já passando aí um resumo para você, se você já mexeu com SharePoint, né, já criou listas no SharePoint, inclusive se você já fez as aulas gratuitas de SharePoint aqui no canal, você sabe que tem listas lá, e nessas listas, adivinha, quando a gente abrir o Lists aqui, todas as listas de todos os nossos SharePoints também ficam aqui no Microsoft Lists, tá bom? Mas antes de eu te mostrar um pouquinho mais sobre o Lists, vou fazer aquele pedido especial, né? Que se você gostar aqui do conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e, claro, me ajude aí compartilhando, curtindo, comentando para a gente crescer o canal e eu trazer mais e mais conteúdos gratuitos aqui para você, beleza? Então, agora, né, que eu já fiz aquele pedido maroto, você já se inscreveu, né, já deixou seu like, vamos abrir aqui o Lists e aqui a própria Microsoft está falando pra gente, né, permite que os usuários criem, compartilhem e acompanhem dados dentro de listas. E esse acompanhem é muito importante, porque a gente vai cadastrar dados em listas, ou seja, como se fosse uma tabela do Excel, uma lista de dados, e a gente consegue acompanhar esses dados, né? E o que mais? Qual mais aplicativos da Microsoft a gente acompanha coisas? Lembra que a gente já viu no canal também? A gente aprende o quê? O To-Do, a gente acompanha dados sobre nossas tarefas pessoais. O Planner, a gente acompanha dados de equipes. Então, o Lists também fazemos esses tipos de acompanhamentos, mas o Lists, né, as listas do Excel, ele é um pouco mais completo, né? A gente pode personalizar do jeitinho que a gente quiser. Então, a gente vai abrir aqui o Microsoft Lists e vamos entender melhor de tudo isso que a gente está falando aqui. Ao abrir o app do Microsoft Lists, a gente vê que tem listas recentes aqui, né? Tá vendo? Onde eu consigo ou colocar as minhas listas, ou seja, todas as listas que eu criei, ou listas recentes, né? E o que eu quero que vocês percebam aqui? Todas essas listas, né, são listas ou que eu criei para mim aqui no Microsoft Lists, ou são listas do SharePoint, que eu acabei de falar. Ou seja, as listas que estão lá no SharePoint, vou abrir aqui um SharePoint para você entender melhor do que eu estou falando. Vou abrir o SharePoint e aqui, ó, eu tenho os meus sites, né, e um deles é o Equipe Top, que a gente criou aqui na aula de SharePoint do canal. E olha só, aqui do lado esquerdo a gente tinha além, né, da página inicial, documentos, tinha algumas listas, né? Ou então eu poderia ir lá em conteúdo do site, lembra? E a gente conseguia ver o que? As listas que eu criei. Então, por exemplo, essas listas aqui fazem parte, ó, lista do meu SharePoint Equipe Top. Mas, olha que interessante, ele também vem aqui para o meu listas, ó, TB Produto, e aqui está de quem que é essa lista? É da equipe top. Olha que interessante. Então, as listas do SharePoint, se eu abrir a TB produto aqui e abrir a TB produto daqui, olha que interessante. Tá vendo? É a mesma coisa, né, galera? Então, já saiba que o Microsoft Lists é uma forma de integrar todas as listas de todos os SharePoints, mas também posso criar as minhas listas do zero aqui, né? Então a gente vai entender melhor. Ai, Ronan, tá bom, eu já entendi que uma lista do SharePoint vem para cá, mas o que é uma lista, né? Para que ela serve? Então, vamos entender aqui. Criando uma lista juntos, né? Voltando aqui para a página inicial, a gente vai criar uma lista junto, tá bom? Então, vamos clicar aqui, né, em nova lista. E olha só, ele me dá a permissão, assim como no SharePoint, quando a gente vai criar uma lista lá no SharePoint, de criar em branco, importar, né, uma tabela do Excel, ou de uma lista exemplo também, né, que é um template que a gente pode deixar. Mas, o que eu vou fazer, né? Eu vou usar um modelo para a gente entender melhor. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, controlador de problemas, integração de funcionários, né? E quando eu clico aqui, ele me mostra um exemplo. Então, uma lista, por exemplo, poderia ser o quê? Um controlador de problemas, bugs, né? Que a gente chama, por isso que tem esse bug aqui, né? Esse inseto, é porque a gente chama de bug. Então, por exemplo, eu tenho um bug no meu sistema, né? Nos meus projetos, e eu quero resolver. Então eu consigo ter uma lista de bugs onde eu coloco qual que é o tipo do bug, qual que é o problema que está acontecendo no projeto, qual que é a descrição dele. Qual que é a prioridade desse bug, né? Como que tá o status, de quem que tá tratando desse bug, né? E assim por diante, a gente consegue colocar
simplesmente alguns dados e acompanhar esses bugs, perceberam? E assim como o acompanhamento de algo aqui no Listas, a gente teria lá no To-Do e no Planner, né? Eu vou abrir, eu quero que vocês entendam como o Office funciona, é por isso que eu estou mostrando sempre todos os aplicativos durante as aulas, tá? Então eu vou voltar aqui no Office, ó, vou abrir o To-Do, vou voltar aqui no Office de novo e vou abrir o Planner, tá bom? Ambos têm aula aqui no canal, se você nunca viu, tá bom? Olha só, o To-Do, a gente, lembra, a gente coloca coisas pessoais, a gente simplesmente anota tarefas pessoais que pode se integrar também com o Outlook, assim como o Planner, né? E aqui no Planner a gente tem os nossos planos, as nossas tarefas, né? De equipe, ou seja, eu consigo simplesmente organizar uma equipe inteira e saber como que elas estão acontecendo, baseado em quê? Em projeto, caso de usos de projetos, né? Já o Listas, não, o Listas a gente pode acompanhar qualquer tipo e a gente pode parametrizar as colunas, os dados que vão entrar. O Planner eu não consigo criar uma coluna nova. Por exemplo, eu tenho aqui o Bucket, Progresso, Prioridade, Data de Início, Data de Conclusão. Eu não consigo criar uma coluna aqui chamada, sei lá, descrição da tarefa. Eu não consigo criar essa coluna, não tem essa opção de eu colocar uma coluna nova, né? Um dado novo aqui no Planner. E o mesmo para o To-Do, eu não consigo fazer isso. O Listas me dá essa possibilidade de eu simplesmente criar o que eu quiser, a coluna que eu quiser, com o tipo de dado que eu quiser. Beleza? Essa é a grande diferença entre usar uma lista aqui e usar um planner ou um to-do para a gente fazer o acompanhamento de algo, tá bom? Então se alguém te perguntar, Ronan, por que eu vou utilizar aqui o SharePoint, né? Por que eu vou utilizar? Bom, eu já sei, o Ronan lá me explicou que o SharePoint eu posso utilizar as listas deles porque é algo dinâmico, eu consigo alterar da forma que eu quiser, parametrizável da forma que eu quiser, beleza? Tranquilo, entendemos. Vamos criar aqui então uma, sei lá, temos aqui de solicitação de viagens, por exemplo, né? O cara tem o título, o motivo, quem tá pedindo e o destino. Vamos usar esse aqui? Olha só, vou colocar aqui, ó, usar modelo e o nome é solicitação de viagem. Descrição. Eu não vou precisar colocar uma descrição, né? Poderia colocar uma descrição do tipo, quem quer fazer viagem, faça uma solicitação aqui. Escolher uma cor, né? Do ícone. Então, poderia colocar uma cor aqui, sei lá, vermelho, e também é um ícone que eu quisesse. Aqui no caso, viagem, né? Fica bonitinho com esse, eu poderia colocar um desse aqui, né? E fazer viagens para outros planetas. Por que não, né? Vou colocar aqui. E daí eu coloco aqui, eu quero salvar onde? No SharePoint ou nas minhas listas? E é aqui que eu queria mostrar para vocês, que eu estava falando desde o começo. Temos os nossos sites, né, do SharePoint, e a lista que eu crio aqui, eu posso criar aqui e anexar algum site. Não necessariamente eu preciso ir lá no SharePoint e criar. Perceberam? Eu consigo simplesmente criar aqui e anexar no site. Então aqui no caso eu não vou anexar em site nenhum, é uma lista minha, tá? Uma lista minha, eu não quero que ninguém veja. Eu coloco aqui em minhas listas e pronto, não preciso colocar em nenhum SharePoint. Bacana isso, né? A gente pode mexer nas listas por aqui. E o grande diferencial é que quando a gente for adicionar um item nessa lista, né, a gente já vai ter um formuláriozinho, né? Então se eu clicar em novo aqui, ó, ele abre para mim um formuláriozinho, novo item. Então vamos colocar, ó, eu quero viajar para captar clientes. O motivo, aliás, errado, né? O título tinha que ser viagem para, sei lá, EUA, beleza? Motivo da viagem, captação de clientes. Quem que está solicitando? Eu mesma, eu coloco aqui, eu mesmo. Olha que fácil, ele já traz todo mundo da minha empresa, né, referente ao solicitante, porque é uma coluna de pessoa, e isso é muito legal, né? Então ele já me ajuda a preencher. O destino também, poderia colocar aqui, sei lá, já coloquei que é Estados Unidos, mas eu venho aqui e escrevo, ó, sei lá, New York, vamos ver se ele acha assim? Nova York, ó, ele acha que o destino, porque isso aqui é uma coluna de local, localização. Então, na hora de preencher, ele traz para mim. Olha que genial usar listas aqui. No Excel, por exemplo, você não tem esse tipo de função, né? No SharePoint, muito mais fácil utilizar, né? Você coloca aqui e ele te ajuda a preencher. E é por isso que eu gosto tanto do listas do SharePoint, em vez de ficar cadastrando coisa direto no Excel, tá? Data de início, data de fim. Vamos colocar aqui, ó, sei lá. Eu vou viajar dia 1 de outubro e vou voltar 1 de janeiro, sei lá, tá bom? Linha aérea, olha só, galera, linha aérea. Ele fez aqui já um jeito de você selecionar a linha aérea.
E assim por diante, o hotel também, se colocaria a localização do hotel, a tarifa e tudo mais, tá bom? Se foi aprovado ou não, e anexo sempre vai ter nas listas, né? Se você quiser anexar algum conteúdo importante aí. Vamos salvar? E pronto, olha só, eu tenho aqui uma viagem, né? E aqui fica cadastrado e, por exemplo, se eu precisar de uma aprovação, ó, tá vermelhinho, o cara vem aqui depois, né? O diretor, sei lá, vem aqui e aprova, sim, e pronto, foi aprovado e já era. Posso viajar para os Estados Unidos no final do ano. E é claro que a gente conseguiria utilizar aqui o Ultimate para, por exemplo, quando for aprovado aqui, simplesmente, né, já comprasse a passagem, sei lá, começasse um processo maluco, notificasse as pessoas e tudo mais, que a gente também já viu no canal, né? E é por isso que eu tô trazendo conteúdo de listas aqui, porque é muito legal a gente usar as listas para integrar com Automate ou com Power Apps aí, que tem bastante conteúdo aqui no canal. Então a gente já entendeu, né, que uma lista ela é importante, por quê? Porque ela tem a facilidade na hora de preencher, ela é editável, mas vocês ainda não entenderam como que ela é editável. Então vamos criar uma nova lista, né, só que do zero dessa vez, em branco, só para vocês entenderem o que eu tô querendo mostrar. Então, ó, lista em branco, o nome é pedidos de compra. Aí a descrição é cadastro dos pedidos de compra que temos. Vou colocar a cor azul e vou colocar um porquinho, sei lá, tô colocando qualquer coisa aqui. E vou criar, tá bom? Criei e aqui está, uma lista em branco com apenas uma coluna. E quando eu falei para vocês que é algo editável, o que eu estava querendo dizer com isso? É algo que é uma lista que você consegue adicionar ou remover colunas da forma que você quiser, né? Então, ó, aqui na adicionar colunas, eu escolho o tipo da coluna que eu quero, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui texto com várias linhas e essa coluna é descrição do pedido. Tá vendo? O tipo, texto com várias linhas, valor padrão não tem. Salvar. Olha que maravilha. Então, temos aqui ó, a descrição do pedido. Adicionar uma linha. Aí eu consigo clicar em mais, ele vai abrir aqui para mim outro método de criação de coluna, tá? Que é o jeito mais avançado, que é parecido até, tá? Mas eu vou voltar aqui e vou mostrar no normal, no mais fácil, para esse vídeo não ficar muito complexo para vocês, tá bom? Então, ó, adicionar coluna. Vou colocar aqui qualquer um para ele abrir e vou mudar, ó. Em vez de ser texto com uma linha, eu quero colocar o quem requisitou, né? Então, o comprador, né? O comprador, eu vou colocar aqui uma pessoa só. Permite seleção de grupos? Não, eu não quero um grupo de pessoas, eu quero uma pessoa que fez esse pedido de compra, o comprador, salvar. E a grande vantagem de você ter esse tipo de coluna aqui é que quando eu clico em novo e vou preencher, né? O cargo, depois eu explico. Eu vou colocar aqui, né, que é um pedido de paçoca, 2 paçocas. Quem é o comprador? Quando eu clico e digito algo, ele me traz as pessoas, o que facilita imensamente na hora de preencher aqui o formulário para a gente ter esse dado cadastrado. Então isso é muito legal, né? Agora eu vou colocar uma outra coluna de número, onde vai ser o valor, tá bom? Vamos mudar agora, vai ser o valor. O número é em dólar, vou colocar aqui, vai ser em dólar. E eu vou colocar 2 casas decimais, tá bom? Salvar. Além do valor, eu vou colocar também a quantidade. Então, o número, quantidade, a descrição não vou colocar, número de casas decimais, vou colocar 0, porque é quantidade, não posso ter números quebrados. E é isso também, beleza? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um valor calculado do quê? Do valor total, multiplicando esses dois, né? Vou clicar aqui em mais e ele vai abrir, né, aquele modo avançado. Mas calma, só para mostrar a possibilidade, tá? Eu vou colocar aqui, ó, calculado, o tipo é valor total e eu consigo fazer fórmulas, tá? Igual a gente faz no Excel, tá bom? Então eu vou fazer o quê? Ó, igual ao valor vezes a quantidade. Para eu ter o valor total lá, é um texto calculado. O resultado desta fórmula aqui é um número, tá vendo? Número de casas decimais, 2, né? Porque é o valor total e pronto, tá? Só para explicar para vocês que tem um campo calculado, que dá para usar fórmulas aqui, né? E tipo, hoje, sabe? Esses tipos de fórmulas e tudo mais, a gente consegue utilizar aqui também, beleza? Vou clicar em OK e aqui está, ó, valor total 0. Vou colocar que é 2 paçocas, né? Então, o valor da paçoca é 0,5 dólares aqui no caso, né? E a quantidade é 2 paçocas.
Então o valor total fica calculado aqui sem eu ter que preencher, né? O valor calculado, não consigo editar ele, tá vendo? Então já mostrando para vocês que dá para fazer campos calculados. Então além de ter essas colunas que ficam fáceis de preencher, como de pessoa, a gente também tem colunas calculadas. E tem também as colunas de localização, como a gente viu, né? Eu vou colocar aqui, ó, uma de local, né? Para, sei lá, para saber onde fica o fornecedor. Onde fica o fornecedor, para ele colocar o local. E ele tem que colocar, por exemplo, só o endereço. Tem que colocar o endereço. Aí, na hora de ele preencher, né? Isso aqui vai facilitar, né? Sei lá, na hora que ele for preencher aqui onde fica o fornecedor, igual na lista de exemplo, é só para mostrar como que faria para criar, né? Ele vai colocar aqui, sei lá, é o Joaquim do Bar Joaquim, ele vai achar no Google onde fica o Bar do Joaquim, né? Bar do Joaquim. Tá vendo? Então ele vai mostrar todos os bar do Joaquim aqui. Então é muito interessante, porque isso aqui vem automático, né, galera? Eu não preciso ficar preocupado com isso, a própria lista já vai trazer para mim, e daí eu só tenho que selecionar, e isso é muito interessante. Além disso, a gente consegue, né, colocar nossas próprias colunas de escolhas, né? Então, por exemplo, ó, coluna de escolha. E eu coloco aqui as escolhas que eu quero que o cara tenha. Então, por exemplo, prioridade. Prioridade. Escolha a prioridade. Prioridade. E aqui eu coloco, né, sei lá, urgente. Urgente, normal. Baixa. Tá bom? E daí eu mudo as cores se eu quiser e tudo mais, né? Normal é verde e baixa é azul. Beleza? Posso colocar mais opções, blá blá blá. E assim indo, né, galera? A gente vai simplesmente criando a nossa lista para facilitar no preenchimento, né? Então, o cara, quando for preencher aqui, ó, ele vai saber lá colocar a descrição do pedido, etc e etc, tá bom? Aí, sobre layout aqui, eu já falei um pouco no curso de SharePoint, não vou falar sobre isso. O que eu queria falar é que esse cargo sempre vai ter, quando você criar uma lista em branco, essa coluna padrão, né? Em português é cargo, em inglês, se não me engano, é title, né? Então você consegue vir aqui e mudar, tá bom? Configuração da lista, você consegue mudar. É o title aqui, tá vendo? Você consegue clicar nele e simplesmente mudar o nome para, sei lá, pedido. Eu acho que eu já fiz isso na aula de SharePoint, tá? Se não me engano. E ele muda aqui, e quando você voltar lá na lista, né? Quando a gente voltar lá para a lista, simplesmente vai estar com esse dado lá pronto pra gente. Não vai precisar se preocupar. Então, opa, voltei demais, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, tá vendo? Troquei o cargo por pedido. Então é uma coluna padrão que ele cria, você consegue alterar aí essa coluna, tá bom? Agora eu só queria, para finalizar, mostrar que tem duas coisas. A primeira é a formatação dessa lista, né? Igual vocês viram aqui, que tinha o sim e não ficava verde e vermelho, lembra? No modelinho que a gente criou no começo da aula? Quando era aprovado estava verde, quando era reprovado estava vermelho. E isso é muito fácil fazer, ó. Você clica numa coluna, e daí aqui a gente tem, né, como filtrar e tudo mais, mas a gente tem também como simplesmente mudar a formatação, ó, formatar essa coluna. Então você vem aqui em configurações da coluna, formatar essa coluna, e aqui está, né, a gente vai ter essa opção de fazer tanto o formato de exibição, quanto o formato da coluna, né? Aí tem o modo avançado, que você pode fazer via JSON, não vem ao caso também, que vai complicar a cabecinha de vocês. Vamos aqui de novo em formatar esta coluna e vamos fazer uma formatação aqui para quando o valor total for maior ou igual a 1, ficar verde, se for menor, vermelho, só para exemplificar. E se eu quero fazer essa formatação baseada em uma condição, é óbvio que é uma formatação condicional, né? Baseado o quê? Igual no Excel, formatação condicional, galera, igual no Excel, ó. Então, ó, e começa a sua regra. Então, a regra é a seguinte: se o valor total é maior que 1, né? Se for maior que 1, eu vou deixar verde, tá bom? E daí, salvar. Aí eu vou criar uma outra regra, né? Para que, se for menor, então, ó, se valor total é menor que é menor ou igual, né? É menor ou igual a 1, eu vou deixar vermelho. Então, ó, se for menor ou igual a 1, vai ficar vermelho.
Vamos ver se isso é verdade? Vou alterar aqui para 2, para 3, né? Então, ó, eu tinha 2 paçocas no pedido e agora são 3. Então eu vou salvar, né? Basta clicar fora, ó, ele salva. E aqui está, ó, valor total 1,50, ficou verde aqui, tá vendo? Então, por ser maior que 1, está verde. Agora, se eu colocar 1 e salvar, né, basta clicar fora, ficou vermelho, tá vendo? Então, tem essas regras pra gente aqui. Também temos, né, como fazer aquele lance das barras, né? Então, se eu vim aqui, ó, configuração de coluna, formatar esta coluna, barra de dados, salvar. Ele vai fazer a barra de dados baseado na quantidade. Então, se eu fazer um outro pedido aqui, né, ó, pedido de maçã, descrição do pedidos, compra de maçãs, valor R$2, quantidade 5, salvar. Eu vou ter a quantidade, né, baseada num valor mínimo e máximo. E daí, para a gente alterar esse valor mínimo e máximo, é na própria formatação. Então, aqui, ó, configurações da coluna, formatar esta coluna, editar modelo, valor mínimo 0, valor máximo 10. Salvar. Olha aí. Tá vendo? Valores positivos. Poderia colocar uma cor, né? Então, se tiver positivo verde, negativo, poderia colocar. Como não tem negativo aqui, ele não habilita ali, né? Se fosse -1, ele ia habilitar. Tá vendo? Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham entendido aqui o que eu tô tentando passar. Eu tô tentando passar para vocês todas as possibilidades. Dá para formatar coluna, dá para criar coluna de local, dá para criar coluna de pessoa, dá para criar coluna personalizada com cálculo. Tudo isso dá para fazer aqui no SharePoint e você não precisa se preocupar em montar um formulário, porque o formulário se cria automaticamente. Beleza? Através disso eu consigo ver esses dados em modo galeria, né? Então, ó, clicando aqui, galeria, eu consigo ver, parecido com Planner, né? De um modo que eu consigo identificar, né, quais são os pedidos, ou sei lá, as datas, né, e tudo mais. E ainda consigo editar, né? Consigo editar essa galeria aqui, baseada nas colunas, utilizando aqui o filtro. Então eu consigo filtrar, clicando no filtro aqui, ó, quero, sei lá, só o que é os pedidos de maçã, e ele vai filtrando para mim aqui de uma forma fácil de encontrar, né? Então, muito legal esse tipo de visualização aí para quem quer usar as listas, né, no lugar do planner, tá acostumado aqui com esse tipo de card, dá para ver os cards aqui também de uma forma bonitinha, tá? Basta filtrar da forma que você quiser. E também nas listas eu consigo montar, né, do jeito que eu quiser, as ordens das colunas aqui e tudo mais, tá? É tudo editável e isso é um dos pontos positivos aí da lista. Então eu sei que foi bastante conteúdo, eu joguei bastante informação aí para vocês, mas antes de eu terminar a aula de listas aqui, eu vou mostrar para vocês aquilo que eu sempre mostro, né, que também é igual em todas as ferramentas, galera. Você consegue compartilhar com as pessoas da sua empresa, tá? Consegue escolher quem tem acesso e consegue também configurar notificações. Isso também é para o Planner, a gente já viu no Planner, no To-Do. Então isso é muito legal, todos os apps da Microsoft costumam ter isso, tá bom? Então aqui em cima a gente vai ter o compartilhar, né, onde a gente consegue compartilhar e colocar o modo, né? Se eu quero que a pessoa consiga ter o controle total, ou seja, configurar listas, alterar o tipo de dado da coluna, criar colunas novas, ou se ela só pode editar os itens, né? Ou seja, só pode adicionar ou remover, ou também só pode ler, ou seja, não pode editar, só pode ver os dados aqui da lista. Isso aqui, né, vocês já estão acostumados aí, porque a gente já fez também com Planner e etc, né? Então aqui você coloca o nome e manda para a pessoa, não tem segredo. Você consegue exportar para o Excel, tá? Basta clicar aqui, ele vai gerar um Excel, ó, você abre aqui o arquivinho que ele mandar você, que ele baixar, né? Quando você abrir o Excel, ele vai ter aqui, ele abriu aqui do lado, deixa eu mostrar para vocês. Ele abriu aqui do lado, ele abre para mim a tabela no Excel, tá vendo? Então você consegue exportar isso para o Excel também, caso você queira. Beleza? As notificações, como eu estava falando, a gente consegue configurar, né? Tem um alertar-me aqui, para a gente simplesmente receber alertas caso, por exemplo, um pedido for alterado, ou, olha aqui, ó, quando uma alteração for feita, quando outra pessoa alterar um item criado por mim. Então você consegue configurar a notificação para saber quando alguém simplesmente alterar algum tipo de dado nessa lista aqui. Então isso é muito interessante para quando a gente está fazendo algum acompanhamento, né, de aprovação e tudo mais, a gente vai ter todos os alertas do tipo, alguém mudou alguma coisa aqui na lista, eu vou saber
quem mudou, porque eu vou receber essa notificação ou até mesmo um SMS, tá bom? Então, a gente já sabe compartilhar, já sabe que tem as notificações das listas, já sabemos que dá para criar listas, já sabemos que dá para alterar os dados das colunas, já sabemos que dá para formatar as colunas para ficar de uma forma melhor, mais elegante aqui para mim. Sabemos que conseguimos criar colunas de escolha, né, com as cores e os temas que a gente quer aqui, ó, normal e etc. Sabemos que conseguimos filtrar igual no Excel, né? Conseguimos filtrar aqui como se fosse no Excel, tá vendo? Ou ordenar as listas, né? Vou voltar aqui, ó, para retirar o filtro, vou voltar aqui. Poderia filtrar por aqui também, né? A gente viu também lá no modo galeria. Consigo ordenar da forma que eu quiser, ó, maior para o menor, por exemplo. E ó, recebi aqui um alerta referente a essa lista, né? Porque como eu tô mexendo, ó, o próprio SharePoint avisou, ó, um alerta, pedido de compra foi adicionado com êxito. Então eu recebo os alertas que a gente acabou de ver juntos. Então tudo isso a gente aprendeu aqui, englobou bastante a criação de colunas e etc. Se vocês quiserem mais conteúdo sobre listas aqui do Microsoft Lists e SharePoint, comenta aqui embaixo, tá bom? Por último, eu só queria falar que dá para integrar com o Automate, como a gente já viu em várias aulas aqui no canal, a gente já viu como integrar com o Automate e também com o Power Apps, né? Que é também no curso de Power Apps aqui eu utilizo a lista do SharePoint para, por exemplo, ó, Power Apps, criar um aplicativo e com um clique a gente vai criar um app de compras. Com apenas um clique a gente vai criar um Power Apps inteiro dessa lista aqui. Olha só, isso eu já falei já aqui no curso de Power Apps do canal. Então dá uma olhada lá para você aprender a criar aplicativos, tá? Referente a uma lista aqui com apenas um clique, né? Aprender a fazer apps complexos aí com pouco ou quase nenhum código. E aqui está o nosso aplicativo gerado a partir do modelo, né? Prontinho para ser utilizado. Olha só, ele já gera o aplicativo pronto que eu posso utilizar no meu celular. Então, ó, pedido de pera, descrição do pedido. Compra de peras, comprador, Ronan. Ele vai buscar aqui o Ronan. Valor 1, quantidade 3. Aí eu vou clicar em salvar aqui. E pronto, vai aparecer aqui na minha lista quando eu der um F5, ó. Tá vendo? Eu criei um aplicativo baseado nessa lista, com poucos cliques. E você, se quiser saber mais sobre o Power Apps, aí dá uma olhada no canal, né? Não vou me estender aqui nesse vídeo aqui. Então por esse vídeo, galera, foi isso. Eu acho que teve bastante conteúdo. Posso trazer mais vídeos se vocês quiserem, tá bom? Se você acha que foi muito rápido, se vocês querem coisas mais avançadas, a gente consegue criar esse conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Então eu agradeço muito você que assistiu aqui até o final desse vídeo. Vou pedir pra você comentar nos comentários a palavra pera. Se você comentar a palavra pera nos seus comentários, com acento, tá? Pera. Eu vou saber que você assistiu até o final. Afinal, só quem comentar essa palavra é alguém que realmente curte o trampo e assiste até o final aqui. Então, muito obrigado a você que sempre acompanha os conteúdos. Me ajude aí a compartilhar esse vídeo, me ajude deixando o seu like. E a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu!